Fala galera, eu sou Maurício Luiz, Follow Mal, sou jornalista e jogador de VGC, Pokémon competitivo, e depois de semanas de domínio do Lele Six, Marco Fierro, vivendo um verdadeiro conto de fadas, contou com a ajuda de uma fada e de um dragão que estavam fora do radar do meta para se sagrar campeão em Lille, na França, em cima de um campeão mundial que estava pilotando o Lele Six, Eduardo Cunha. Esse time levou aproximadamente 2 meses para ser criado por Marco e por Jill Ewermans. Ele é composto por Ribombee, Incineroar, Gholdengo, Dragonite, Kommo-o e Ursaluna. E a gente vai começar falando de um dos motores e destaques do time. Ribombee, que é uma excelente usuária de Tailwind, já que ela tem uma velocidade alta, e a habilidade dela, Shield Dust, a torna imune a efeitos de Fake Out, Ice Wind, Snarl. E o diferencial dela ter essa habilidade é justamente você poder usar um Focus Sash nela. Enquanto um Insicot você precisaria usar o Focus Sash ou o Covert Cloak, no caso da Ribombee você pode acabar tendo os dois. Além disso, por não ter Prankster, a Ribombee consegue usar o Fake Tears em pokémons do tipo Dark e mesmo sob terreno psíquico, coisa que a um Insicot não consegue fazer. Com isso, ela reduz em 2 estágios a defesa especial do oponente, facilitando muito o trabalho dos seus companheiros Kommo-o, Gholdengo e Ursaluna. Esse drop de defesa especial também beneficia a si mesma, já que com Terafada e com um ataque especial razoável, a Ribombee pode causar estragos. Esse Fake Tears também permite uma liberdade maior na build do Dragonite, que não fica mais refém de Haze. O Dragonite do Marco consegue usar o Extreme Speed porque a estratégia dele para lidar com o Dondozo acaba sendo usar o Fake Tears no Dondozo para dropar a sua defesa especial e a Ursaluna com o Terra Água batendo muito forte no Dondozo. Um dos melhores parceiros da Ribombee no time é o Gholdengo. Ele também é imune a Fake Out e se beneficia do Fake Tears da Ribombee. Inicialmente, o Marco disse que usava a build de Choice Specs, mas com o tempo ele descobriu que builds que usavam Incineroar e a Ursaluna deixavam o Gholdengo em check. Tentando deixar o Gholdengo mais imprevisível, ele trocou o Choice Specs e deixou o Gholdengo Life Orb com Protect. Assim ele adiciona uma camada no jogo e deixa o Gholdengo mais difícil de lidar. Power Gen se destaca para punir Volcarona, Incineroar e teras defensivos comuns de Annihilape e do próprio Rillaboom. Falando agora do Incineroar, nesse time ele não faz um papel tão usual. Apesar dele ainda mitigar dano físico do adversário e poder criar espaço com Fake Out, a principal função dele é causar dano e pressão. Usando o Covert Cloak, ele vai ignorar Fake Outs adversários e se torna imparável contra outros Incineroars e Rillaboons do meta. Especialmente Rillaboons mais rápidos que teriam essa vantagem de se proteger e ficam em check com o Incineroar Covert Cloak na frente deles. Essa escolha, o Marco diz que foi pensada principalmente para lidar com o Lele Six, já que o Lele Six conta com 2 Fake Outs e Ice Wind. Durante o Tailwind, esse Incineroar simplesmente não pode ser parado. Além disso, o Terra-Fogo serve para lidar com a Volcarona e causar danos massivos. O Terra-Fogo dá resistência aos golpes mais comuns da Volcarona, e um Flare Blitz terado pode deixar a Volcarona com aproximadamente 20% de vida. Essa estratégia da Volcarona Terra-Fogo começou lá com Stefan Mott, no regional de Monterrey, e foi a forma que Marco e Jill criaram para lidar com Volcarona, já que eles dizem que é um matchup que eles tinham certa dificuldade. O Protect também adiciona uma camada de imprevisibilidade. O pessoal geralmente, quando não sabe onde clicar algum golpe com medo de um Protect, clica no Incineroar porque sabe que vai causar dano de alguma forma, e esse Incineroar deixa os oponentes bem desconfortáveis. Com 3 imunidades a Fake Out no time, esse time consegue dar muito trabalho para times hiperofensivos. O Kommo-o é uma das surpresas desse time. Originalmente, esse slot era do Archaludon, para lidar nas matchups de chuva. Mas Jill teve uma ótima ideia de trocar o Archaludon pelo Kommo-o. Traz uma cobertura incrível contra o Lele Six, batendo super efetivo em praticamente todo o Lele Six, menos no Sneasler.
Sendo que o Sneasler nesse time ele vai ser coberto pelo Intimidate do Incineroar, pela falta de dano que ele consegue dar no Gholdengo, pela falta de dano que ele consegue dar no Dragonite. Apesar de não ser tão sólido quanto a Shalodon na chuva, o Kommo-o com a sua habilidade Overcoat para ignorar Spore, Sleep Powder, Rage Powder, muito forte em Amoonguss, Smeargle, Jumpluffs, e com a Aura Sphere ele consegue continuar machucando muito a Shalodon, Kingambit, Ursalunas, Incineroars, enquanto o Flamethrower vai cobrir Gholdengo, Ninetales, Rillaboom, e a tipagem do Kommo-o faz com que ele não morra com o Wave Crash Terra Água do Basculegion Choice Band na chuva. A Ursaluna talvez seja o Pokémon mais forte do formato. Com a Salt Vest Terra Água ela tem uma cobertura defensiva muito boa. Então contra Gholdengo, contra Dondosos, não conseguem fazer muita coisa contra ela. E mesmo que ela mantenha essa fraqueza ao tipo Grama, que o Rillaboom podia ser uma ameaça, você tem muita cobertura nesse time, com Incineroar, Terra Fogo, com o próprio Kommo-o, com Flamethrower. Tirando isso, um moveset padrão na Ursaluna Salt Vest. Earth Power para bater Stab, muito forte. O Hyper Voice para bater em área e muito forte também Stab. Blood Moon, que é o golpe assinatura que bate extremamente forte, principalmente com Fake Tears, consegue muitos KOs. E o Vacuum Wave, que é um golpe de prioridade. Para fechar o time e o trio Doug, a gente tem o Dragonite, Tera Steel. Então, com esse Tera ele resiste a um Expanding Force e a um Close Combat, de um Psy Spam com o Sneasler, por exemplo. E esse Extreme Speed pode colaborar bastante para fechar partidas. O time de Marco Fierro e Jill Yeomans é um verdadeiro exemplo de time que se adapta ao meta. Ele respeita as bases do formato, então ele tem um Doug, né? Um trio Doug que já é meio que consolidado, mas ele encontra respostas muito inteligentes e fora da casinha para se adaptar e responder de forma muito forte a um time que estava dominando os últimos regionais. Essas múltiplas imunidades a Fake Out, causando uma enorme pressão ofensiva desde o turno 1, fazem desse time realmente algo incrível. Não à toa, é um time que derrotou o Lele-Six, pilotado por um campeão mundial, o Eduardo Cunha. Falando em Eduardo Cunha, aqui nós temos o time que levou ele à final de Lille e que fez enfrentar o Marco Fierro. Uma coisa que muitos grandes jogadores fazem, e você pode até se lembrar do próprio Jill Yeomans, que com a ajuda do grande Gabriel Agatti, criaram uma variação do Arubega Miraidon, na época que o Arubega Miraidon estava dominando o cenário na Regulation G. E você pode até se lembrar que ele enfrentou o Wolf Glick na final, chegou até a final com esse time, e ele tinha uma adaptação bem forte para lidar com o time que dominava no momento, que era você manter o que esse time tem de forte. Então ele mantém esse núcleo de fake outs, de setup, esse núcleo balance, e coloca peças que podem ser muito fortes contra esse próprio time, mas também contra outras coisas do meta. Então, no caso do Jill e do Agatti, a principal mudança que eles fizeram era um Iron Treads. Esse Iron Treads, ele era imune aos principais golpes do Miraidon, e ele conseguia se beneficiar do terreno do Miraidon, além de bater muito forte no Miraidon, independente se o Miraidon terasse ou não. E geralmente os teras do Miraidon eram o Fada, que era o mais comum, ele conseguia bater com metal, ou se o Miraidon não terasse ou fosse tera elétrico, ele conseguia bater com o tipo Ground. Então era uma resposta clara ao time do momento, né? O Jill conseguiu fazer essa resposta, mas jogadores como o Edu Cunha e a gente vai ver daqui a pouco o Renzo Navarro foram por esse caminho, pegar o que está funcionando muito bem e fazer algumas leves mudanças. Então nesse time do Edu, as principais mudanças que ele fez foram na Ursaluna e no Smeargle. O Smeargle é um Pokémon que eu gosto muito, eu gosto dele principalmente em Regulations que tem restritos, porque ele realmente é uma caixinha de surpresa. No caso desse Smeargle, você adiciona um terceiro Fake Out no time, um Fake Out que provavelmente vai ser o mais rápido, já que apesar do Rillaboom ter potencial para ter um Fake Out mais rápido, para ser mais rápido que o Smeargle, geralmente ele não roda com tanta velocidade. Além de você ter esse Fake Out mais rápido, você tem um Tailwind Setter, você tem redirecionamento, que é muito bom também para ajudar nos setups.
E você tem o Spore, que também vai ajudar a criar espaço, que é justamente um Spore que faz com que o Yawn saia da Ursaluna. Então a Ursaluna não tem mais Yawn, agora ela tem o Calming Mind. Esse Calming Mind é poderosíssimo, porque agora a Ursaluna consegue usar o Calming Mind e ter o benefício basicamente de 2 itens. O do Life Orb, sem perder vida, e o do Assault Vest, sem ter que ficar travada em golpes que não dão dano. Então ela pode se proteger, pode usar Protect. A coisa ruim da Ursaluna nesse caso é que ela pode ter dificuldades para acertar pokémons voadores, já que o Earth Power não atinge pokémons voadores ou Terra Voador, que é muito comum nesse meta atual. E a Ursaluna com Blood Moon, ela não pode atacar com Blood Moon de forma consecutiva. Então ela pode ter dificuldade para acertar pokémons do tipo voador ou Terra Voador. Mas essas atualizações que ele fez fazem o Smeargle ser um elemento muito forte e a Ursaluna também contra o próprio Lele Six, mas também contra outros times do meta. Aqui nós já temos a adaptação feita pelo Renzo Navarro, que venceu o Regional de Belo Horizonte no Brasil, e a adaptação que ele fez principal foi da Volcarona no lugar do Gholdengo. Ou seja, a Volcarona tem um matchup muito bom contra o Lele Six. Ela vai ser boa contra o Rillaboom, ela vai ser boa contra a Ninetales, ela vai ser boa contra o próprio Gholdengo, ela vai conseguir resistir bem aos golpes da Ursaluna Blood Moon, já que ela com os Quiver Dances consegue aumentar bastante uma defesa especial que já é forte. Com a Volcarona no time, ele consegue abrir espaço para tirar um golpe de fogo do Incineroar e colocar Taunt, o que pode ajudar em alguns matchups contra pokémons que podem causar o caos, como o Jumpluff, como usuários de Tricky Room, no caso um Porygon 2, um Amoonguss, o próprio Smeargle. Outra mudança significativa nesse time é a Ninetales, que tem Anchor no lugar do Disable. Também um golpe que pode ajudar a punir Protects, que são muito comuns quando você tem ameaça de Fake Out do outro lado, e você começa a ser punido se você se proteger desses Fake Outs, criando espaço para mais setup do time. Outro Pokémon que pode dar muito trabalho para o Lele Six é o Kingambit Assault Vest Terra Voador. E isso não foi dito só por mim. O Alex Arant, o próprio Renzo Navarro, também concordaram, também disseram que é um Pokémon muito chato de se enfrentar quando você usa o Lele Six, porque ele cria uma combinação que é boa contra praticamente tudo. Então você tem um Terra Voador, que vai fazer ele ser imune aos golpes da Ursaluna. Esse Terra Voador vai fazer com que o Sneasler, que geralmente é a sua principal ameaça, não bata super efetivo nele, e ele consegue contra-atacar e bater super efetivo no Sneasler com o Terra Blast do Terra Voador. O Sucker Punch continua punindo muito o Gholdengo e o Incineroar se terá Fantasma. Low Kick vai machucar muito a Ursaluna e o Incineroar. O Terra Blast também vai machucar muito o Rillaboom. E o Iron Head consegue fazer muito estrago na Ninetales. Além disso, com o Assault Vest, ele fica muito resistente aos danos de Ursaluna, de Ninetales, que já não tem um grande ataque especial, e do próprio Gholdengo. Outros pokémons interessantes, alguns talvez mais nichados, seriam esse trio de pokémons psíquicos. Você tem a Farigiraf, que com a sua habilidade impede Fake Outs, então ela pode ser uma forma de parar esse ciclo de Fake Outs do Lele Six. Ao mesmo tempo, ela não resiste tão bem a tantos golpes, então ela pode tomar muito dano do Incineroar. E a Indeedee e a Hatterene, a Indeedee tem uma função parecida, colocando o terreno psíquico. Ela consegue impedir que os Fake Outs aconteçam, ao mesmo tempo ela vai ficar travando uma guerra de terreno com o Rillaboom do seu time se você estiver usando o Lele Six. E a Hatterene é por conta do Tricky Room. O Tricky Room, o Renzo Navarro e o Alex Arand falaram que era um dos principais problemas que o time tinha que enfrentar, já que todos os pokémons do Lele Six, tirando a Ursaluna, mas que geralmente não é tão lenta, então eles ficam entre um tier de velocidade mediano para rápido, e o Tricky Room ele se beneficia muito de ter uma velocidade mais lenta, e quando esse Tricky Room sobe, é muito difícil de parar. Eu mesmo joguei recentemente uma partida contra um grande jogador de Honduras, e ele estava com Hard Tricky Room, Very Hard Tricky Room, com 4 setadores de Tricky Room, e eu tava justamente com o time do Renzo Navarro e eu não consegui ver a cor da Pokébola. Foi um baile, porque eu não conseguia não deixar subir o Tricky Room. E depois que ele subia, era muito complicado.
Então essas são algumas formas também de você estar respondendo, de você estar gerando dificuldade para esse time do Lele Six. Não conhecia o Lele Six? Conhecia, mas quer saber um pouco mais? Eu fiz um vídeo explicando cada detalhe desse time e eu vou deixar aqui do lado na sequência para você conferir.